Você já ouviu falar de matéria escura? É um dos maiores mistérios do universo. Vivemos em um universo repleto de bilhões de galáxias, estrelas, planetas e poeira cósmica. Tudo o que podemos ver, tocar e detectar. Mas e se eu te dissesse que tudo isso que conhecemos representa apenas uma pequena fração do que realmente existe? E se além do nosso alcance, escondida nas sombras, existe uma forma de matéria invisível que compõe a maior parte do universo? Uma matéria que não emite luz, não reflete luz, nem interage com a luz de forma alguma, tornando-se completamente invisível aos nossos olhos e telescópios. Hoje, vamos embarcar em uma jornada para explorar este enigma cósmico. Vamos desvendar o que é matéria escura, as evidências que nos levam a acreditar em sua existência e as teorias que tentam explicar sua natureza. Preparem-se, pois estamos prestes a mergulhar no lado escuro do universo. Nossa história começa na década de 1930, com um astrônomo chamado Fritz Zwicky. Ele observava a velocidade das galáxias em aglomerados distantes, esperando que a gravidade da matéria visível as mantivesse juntas em suas órbitas. Mas havia algo errado. As galáxias se moviam muito mais rápido do que deveriam, desafiando a força gravitacional da matéria que podíamos ver. Imagine um carrossel girando com crianças sentadas. Se o carrossel girar muito rápido, as crianças serão arremessadas para fora, certo? O mesmo aconteceria com as galáxias se a única força em ação fosse a gravidade da matéria visível. Elas deveriam se dispersar pelo espaço. No entanto, as galáxias permanecem unidas nos aglomerados, como se uma força invisível as estivesse segurando, uma espécie de cola gravitacional extra. Zwicky chamou essa força misteriosa de matéria escura. Nas décadas seguintes, astrônomos como Vera Rubin fizeram observações semelhantes ao estudar a rotação de galáxias espirais. Eles descobriram que as estrelas nas bordas dessas galáxias se moviam muito mais rápido do que deveriam, considerando a massa visível da galáxia. A velocidade de rotação das estrelas deveria diminuir à medida que se afastam do centro da galáxia, assim como a velocidade de um planeta em órbita diminui à medida que se afasta do Sol. Mas não era isso que os astrônomos observavam. As estrelas nas bordas das galáxias espirais se moviam a velocidades surpreendentemente altas, desafiando as leis da física que conhecemos. Essa descoberta revolucionária forneceu ainda mais evidências da presença de matéria escura, permeando as galáxias e influenciando sua dança cósmica. Era como se houvesse uma massa invisível, muito maior do que a matéria visível, acelerando o movimento das estrelas e mantendo as galáxias coesas. Imaginem a luz como uma viajante cósmica, percorrendo vastas distâncias pelo universo, trazendo consigo informações de galáxias distantes. Agora, imaginem que essa luz, em sua jornada, encontra um objeto massivo, como uma galáxia ou um aglomerado de galáxias. A teoria da relatividade geral de Einstein nos diz que a gravidade não é apenas uma força, mas sim uma curvatura no tecido do espaço-tempo. Objetos massivos criam distorções nesse tecido, como uma bola de boliche sobre um trampolim. Quando a luz passa por essa região curvada, sua trajetória é desviada, como se estivesse contornando um obstáculo invisível. Esse fenômeno é chamado de lente gravitacional, e é uma das previsões mais elegantes e bem testadas da relatividade geral. As lentes gravitacionais agem como telescópios naturais, ampliando e distorcendo a luz de objetos distantes, revelando a presença de objetos massivos que, de outra forma, seriam invisíveis para nós. E é aqui que a matéria escura entra em cena. Astrônomos observaram lentes gravitacionais muito mais fortes do que o esperado, considerando a massa visível das galáxias e aglomerados de galáxias. Essas lentes gravitacionais fortes indicam que existe uma quantidade significativa de matéria invisível, a matéria escura, curvando o espaço-tempo e amplificando a luz de objetos distantes. É como se estivéssemos vendo uma miragem cósmica, onde a luz é distorcida pela presença de uma massa invisível, revelando a presença da matéria escura. As lentes gravitacionais se tornaram uma ferramenta poderosa para mapear a distribuição da matéria escura no universo
e desvendar seus mistérios. Para entendermos a influência da matéria escura nos primórdios do universo, precisamos voltar no tempo, cerca de 13,8 bilhões de anos, até o momento do Big Bang. Nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era uma sopa quente e densa de partículas elementares, em rápida expansão e resfriamento. Durante essa fase inicial, a luz estava constantemente sendo espalhada pelas partículas carregadas, como elétrons, criando um ambiente opaco, semelhante a uma névoa densa. Conforme o universo se expandia e resfriava, os elétrons se combinavam com prótons, formando átomos neutros de hidrogênio. Esse evento, conhecido como recombinação, marcou o momento em que o universo se tornou transparente, permitindo que a luz viajasse livremente pelo espaço. Essa primeira luz, liberada quando o universo tinha cerca de 380 mil anos de idade, é conhecida como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB. Ela representa um fóssil cósmico, um instantâneo do universo primitivo. A CMB possui uma temperatura incrivelmente uniforme em todas as direções, com pequenas flutuações, da ordem de milionésimos de grau. Essas flutuações, embora minúsculas, são de extrema importância, pois representam as sementes das futuras estruturas cósmicas, como galáxias e aglomerados de galáxias. E é aqui que a matéria escura entra em cena. As flutuações na CMB são muito pequenas para serem explicadas apenas pela matéria comum ou bariônica. Elas sugerem que a matéria escura, com sua atração gravitacional adicional, desempenhou um papel crucial na formação das primeiras estruturas cósmicas. Imagine a matéria escura como um andaime invisível, criando regiões de maior densidade no universo primitivo que atraíram a matéria comum, formando as sementes das galáxias e aglomerados de galáxias que observamos hoje. Sem a matéria escura, o universo seria um lugar muito diferente, com muito menos estruturas e, possivelmente, sem a nossa existência. No palco cósmico, a matéria escura assume o papel de um maestro silencioso, guiando a evolução do universo desde seus primórdios. Nos primeiros momentos após o Big Bang, a matéria escura, com sua atração gravitacional, começou a se agrupar, formando vastas estruturas filamentosas, como uma teia cósmica gigante. Essas regiões de maior densidade de matéria escura agiram como poços gravitacionais, atraindo a matéria comum, composta principalmente de bárions, como prótons e nêutrons. Conforme a matéria comum fluía para esses poços gravitacionais, ela se acumulava, formando nuvens de gás e poeira. Essas nuvens, por sua vez, colapsaram sob sua própria gravidade, dando origem às primeiras estrelas e galáxias. Sem a influência da matéria escura, a matéria comum não teria tido tempo suficiente para se agrupar e formar estruturas complexas como galáxias. O universo seria um lugar muito mais homogêneo e menos interessante. Imagine a matéria escura como o alicerce invisível de um arranha-céu. Assim como o alicerce fornece a base para a estrutura visível, a matéria escura forneceu a estrutura fundamental para a formação das galáxias e aglomerados de galáxias. As simulações cosmológicas, que modelam a evolução do universo ao longo de bilhões de anos, mostram claramente a importância da matéria escura na formação de estruturas em grande escala. Sem a matéria escura, as simulações produzem um universo muito diferente do que observamos, com muito menos galáxias e uma distribuição de matéria muito mais uniforme. Até agora, exploramos as evidências e a influência da matéria escura no universo, mas a pergunta fundamental permanece: do que ela é feita? A resposta, meus amigos, ainda está envolta em mistério. Mas os físicos de partículas têm alguns candidatos promissores, e um dos mais intrigantes são os WIMPs. WIMP é um acrônimo para Weakly Interacting Massive Particles, ou partículas massivas, que interagem fracamente. Essas partículas hipotéticas são consideradas pesadas, em comparação com as partículas subatômicas conhecidas, mas interagem muito fracamente com a matéria comum, tornando-as extremamente difíceis de detectar. Imagine um fantasma atravessando uma parede.
Assim como o fantasma não interage com a parede, os WIMPs passariam pela matéria comum quase sem deixar rastros. Mas como podemos detectar algo que mal interage conosco? Os cientistas estão usando detectores ultrassensíveis, localizados em minas subterrâneas profundas, protegidos da radiação cósmica, para tentar capturar os raros eventos que ocorrem quando um WIMP colide com um núcleo atômico. Imagine um sino pendurado em um vácuo. Se algo, mesmo algo muito pequeno, colidir com o sino, ele vibrará. Da mesma forma, os detectores de WIMPs são projetados para detectar a minúscula vibração produzida quando um WIMP colide com um núcleo atômico. Vários experimentos ao redor do mundo estão buscando por WIMPs, mas até agora, nenhum sinal conclusivo foi encontrado. A busca por essas partículas fantasmas continua sendo um dos maiores desafios da física de partículas moderna. Capítulo 6. Axions, uma sinfonia de partículas leves. Enquanto a busca por WIMPs continua, os físicos de partículas também estão explorando outras possibilidades para a natureza da matéria escura. Uma dessas alternativas intrigantes é o axion, uma partícula hipotética, extremamente leve e fracamente interagente. Os axions foram originalmente propostos para resolver um problema na física de partículas, conhecido como problema CP-forte, que questiona por que a força forte, uma das 4 forças fundamentais da natureza, parece tratar a matéria e a antimatéria de forma quase idêntica. Embora os axions não tenham sido inicialmente propostos como candidatos à matéria escura, eles possuem propriedades que os tornam candidatos atraentes. Ao contrário dos WIMPs, que são considerados pesados, os axions são extremamente leves, com massas muito menores do que as dos elétrons. Imagine um enxame de abelhas zumbindo ao redor de uma colmeia. Cada abelha individual é pequena, mas juntas, elas têm um impacto significativo. Da mesma forma, embora os axions individuais sejam extremamente leves, eles poderiam existir em quantidades enormes no universo, contribuindo significativamente para a densidade de matéria escura. Os físicos estão usando uma variedade de técnicas para procurar por axions, incluindo experimentos que usam campos magnéticos poderosos para tentar convertê-los em fótons detectáveis. A busca por axions é um campo de pesquisa ativo e empolgante, e a descoberta dessas partículas leves teria implicações profundas para a nossa compreensão da física de partículas e da natureza da matéria escura. Capítulo 7. Machos, gigantes adormecidos no escuro. Enquanto a busca por partículas exóticas como WIMPs e axions continua, alguns cientistas se perguntam se a resposta para o mistério da matéria escura pode estar escondida à vista de todos, na forma de objetos astrofísicos massivos e compactos, conhecidos como MACHOs. MACHO é um acrônimo para Massive Astrophysical Compact Hollow Objects, ou objetos de halo compactos e massivos. Esses objetos são compostos por matéria comum ou bariônica, mas são escuros e difíceis de detectar, pois emitem pouca ou nenhuma luz. Imagine um navio navegando em um mar de tinta preta. O navio é feito de matéria comum, mas é difícil de ver na escuridão. Da mesma forma, os machos, embora compostos de matéria comum, são difíceis de detectar porque são frios, escuros, e não emitem luz suficiente para serem vistos diretamente pelos telescópios. Alguns exemplos de machos incluem buracos negros estelares, estrelas anãs brancas de baixa luminosidade, estrelas de nêutrons e planetas errantes, que são planetas que foram ejetados de seus sistemas estelares e vagam pelo espaço interestelar. Embora os machos possam explicar parte da matéria escura, a maioria dos cientistas acredita que eles não podem explicar toda a matéria escura que observamos no universo. No entanto, a busca por machos continua sendo uma área de pesquisa importante, pois pode nos ajudar a entender melhor a população de objetos escuros e compactos no universo. Capítulo 8. Além da matéria escura. Explorando novas fronteiras. Enquanto a busca por WIMPs, axions e machos continua, alguns cientistas estão explorando a possibilidade de que a explicação para os fenômenos atribuídos à matéria escura possa estar em uma revisão das nossas teorias fundamentais da gravidade. Uma das teorias alternativas mais conhecidas
é a dinâmica newtoniana modificada, ou MOND. Proposta pelo físico Mordechai Milgrom em 1983, a MOND sugere que a gravidade não se comporta exatamente como previsto pela lei da gravitação universal de Newton, em escalas de aceleração muito baixas, como nas bordas das galáxias. Imagine uma bola rolando sobre uma superfície irregular. A bola pode se desviar de sua trajetória esperada devido às irregularidades da superfície. Da mesma forma, a MOND propõe que a gravidade pode se comportar de forma diferente em regiões de baixa aceleração, o que poderia explicar as curvas de rotação das galáxias sem a necessidade de matéria escura. Embora a MOND tenha tido algum sucesso em explicar as curvas de rotação das galáxias, ela enfrenta desafios em explicar outros fenômenos, como a distribuição de matéria em aglomerados de galáxias e as lentes gravitacionais. Outras teorias alternativas propõem a existência de novas forças da natureza, ou modificações na teoria da relatividade geral de Einstein. A busca por uma explicação para os mistérios da matéria escura levou a física a explorar novas fronteiras, desafiando nossas teorias existentes e abrindo novos caminhos para a nossa compreensão do universo. A matéria escura continua sendo um dos maiores enigmas da ciência moderna. A busca por respostas continua, e cada descoberta nos aproxima mais de entender o universo em que vivemos. As próximas gerações de telescópios e detectores, cada vez mais sensíveis, nos permitirão sondar o universo com uma precisão sem precedentes, revelando novos detalhes sobre a natureza e a distribuição da matéria escura. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos fascinantes sobre o cosmos.